E o nosso podcast de Natal hoje está aqui com vários convidados. E hoje nós vamos lá para a cidade de Paraúna, em Goiás, falar com o vitivinicultor, o seu Sebastião Ferro, proprietário da vinícola Serra das Galés, que está conosco hoje aqui. E vamos diretamente para lá antes de apresentar aqui os nossos convidados. Hoje estou com o Fernando, gerente-geral do Gran Mercury Curitiba, Rayon Curitiba, né, Fernando? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. E com o Lucas Coelho, que é chefe de cozinha do Rayon, também uma operação localizada dentro do Gran Mercury. Exato. E para abrir os nossos festejos de Natal, e vamos falar bastante, sim, de hotel, de turismo, hospedagens, gastronomia rica que temos aqui, e com essas opções nesse hotel maravilhoso aqui de Curitiba. E eu vou direto lá com o seu Sebastião Ferro. Sebastião Ferro, muito prazer. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniela. É um prazer muito grande estar falando com vocês, com gente da gastronomia, gente do vinho. Isso é muito importante para nós e nós queremos apresentar os nossos produtos. Com certeza. Então nós vamos começar aí falando da sua história, né? Da sua persistência e criatividade para criar esses vinhos que são intitulados do Cerrado, mas de uma perseverança que eu digo do senhor de ter acreditado que existia um terroir para isso e produzido esses vinhos maravilhosos da Serra das Galés. Sebastião, me fala um pouquinho como tudo começou lá em 2004, quando você descobriu tudo isso. E o que te levou a esse sonho de abrir essa vinícola e de produzir esses vinhos? Daniele, nossa história começou realmente em 2003, 2004, quando nós conhecemos um senhor do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha mesmo, e que ele estava iniciando um plantio de uvas labruscas, aqui no Cerrado Brasileiro, no município de Santa Helena, que é uma cidade pequena, mas também vizinha de Paraúna. E eu fiquei conhecendo a família, que estava muito empenhada em plantar uvas, e tive a oportunidade de participar de um evento com ele. E nesse evento, nós ficamos sabendo, e ele convidou para participar, fazer uma parceria para plantar uvas labruscas, porque ele já estava com o propósito de montar uma vinícola para produzir vinhos de mesa e também suco integral. E a gente aceitou o convite e começamos o plantio de uva em 2004 mesmo. Plantamos o primeiro parreiral de 3 hectares a Isabel, a Isabel comum, que nós chamamos. Sim, mesmo. De mesa, né? E daí, dessa uva, já começamos a fornecer para ele, que já estava produzindo suco. Mas aí o projeto dele não deu certo, problema de saúde, ele adoeceu, acabou falecendo. E nós em Paraúna ficamos com essas uvas sem saber o que fazer, porque não tinha consumo in natura para que consumisse todo o produto. Então, produzindo essa uva, a gente resolveu e pensou numa vinícola. E foi quando nós fomos lá para o sul, para a região de Caxias, Bento Gonçalves, e conversamos com muita gente lá e fizemos um propósito mesmo de construir uma vinícola aqui no Cerrado, no Brasil Central, com o propósito de produzir vinhos de mesa e suco integral. E em 2007 nós conseguimos inaugurar essa vinícola. Certo. Nós inauguramos a vinícola. Nós já produzíamos uvas, mas a gente só teve a oportunidade de vinificá-la em 2007, já com a inauguração da vinícola Serra das Galés. E, nesse propósito, com essa produção de vinho de mesa, nas suas variedades branco seco, branco suave, tinto seco, tinto suave, e também alguns cooler, e também o suco integral, nós produzimos isso há alguns anos, até 2013, 2014. Certo. Mas a gente sempre teve essa intenção, esse propósito de fazer um experimento com vitiviníferas, porque ninguém acreditava. O nosso próprio enólogo falava, isso aqui no Cerrado é impossível, porque isso...
mas a gente é muito persistente, muito insistente mesmo, e nós tivemos a oportunidade de trazer de Portugal a Touriga Nacional, a Syrah e a Castelão. Deixa eu até mostrar aqui, seu Sebastião, desculpe ele interromper, mas só vou mostrar já aqui, ó, o rótulo do 100% Touriga Nacional, né, que vocês me enviaram e que daqui a pouco a gente vai começar a falar. Então, essa uva foi a primeira que vocês plantaram, a Touriga, foi isso? A primeira, Touriga, Syrah e Castelão, todas vindas de Portugal. Aqui a gente trouxe lá as ramas para fazer enxertia aqui, e a gente fez a enxertia e foi um sucesso. Em 2016 nós fizemos a primeira colheita de Touriga, Syrah e também Castelão. E foi uma surpresa muito agradável, e que o nosso enólogo também, que é um profissional muito competente, ele ficou muito surpreso com o resultado dessa vinificação. Então nasceu o vinho Muralha, que tem uma definição muito clara, porque hoje já tem outras uvas, outros vinhos de outras cepas. Mas o vinho Muralha é um vinho que é um vinho tinto, fino, seco, que obrigatoriamente passa pelo barril de carvalho. Então, quando se fala em Muralha, nós sabemos que é um vinho fino que passa pelo barril de carvalho. E nós já temos alguns vinhos que não passam pelo barril de carvalho, talvez das mesmas uvas, mas com a mesma qualidade, mas sem o sabor do barril de carvalho, que é o barril de carvalho francês, que é o que nós usamos. Me diz uma coisa. Original É francês e americano ou só francês vocês usam? A barrica? Francês. Nós temos tem uma barrica americana, mas nós nem destacamos, porque não passa mais pela francesa. Mais de 100, é sempre francês. É o carvalho francês que é o nosso barril mesmo. Certo. Bom, então, tem uma história também, viu, seu Sebastião? Tem uns outros nomes também, que até para os nossos convidados entenderem aqui um pouquinho, né, mais sobre isso. A denominação Muralha, né, tem um significado também. E o Pedra de Cálice, que é da sua linha de vinhos de mesa, né, que eu já provei. E tem uma denominação devido a um parque que vocês têm aí, né? Que por isso que tem Pedra de Cálice. Olha, fala um pouquinho também. Paraúna é um município privilegiado. Deus, quando criou o mundo, teve um olhar especial para a região, para o município de Paraúna. Então, nós temos lá muitas formações rochosas, cachoeiras, ponte de pedra, serras e mais serras mesmo, e uma muralha, que é um enigma. Essa muralha é uma construção de pedra, mas foi construída pelas mãos de alguém. E ninguém sabe. Isso ninguém até hoje descobriu. Muitos estudos já aconteceram, geólogos e antropólogos e tudo, mas ninguém nunca definiu. Mas sabe-se que foi construído com pedras talhadas, pedras que não existem na região. E lá existem muitas serras, mas essas pedras não pertencem não são pedras dessas serras. E então é um enigma mesmo, e a muralha está lá, de pedras grandes, bem talhada, bem construída, e que hoje o tempo já desgastou um pouco, mas então o vinho Muralha em homenagem a essa muralha que lá existe mesmo. E Cálice de Pedra, Serra das Galés, são formações rochosas esculpidas pelo tempo e que estão lá, é um verdadeiro cálice, é a Pedra da Tartaruga, que é realmente uma tartaruga, a formação em formato de uma tartaruga, tem a Pedra dos Três Reis Magos, a Pedra da Índia. Então são essas formações que a gente vem designando os nossos produtos. O vinho Cálice de Pedra, o vinho Muralha, a Serra das Galés, que é o nome da vinícola. Então essas denominações foi um capricho nosso para identificar e nominar bem a nossa cidade, nosso município. Muito bem. Então nós vamos para a parte principal agora. Adivinha qual é a parte principal? Degustar o vinho aqui. Eu estou com 2 já na minha taça aqui. Os nossos convidados, nós vamos começar, seu Sebastião,
com o Syrah Tempranillo, tá? Que é um corte, né? Syrah Tempranillo. O senhor tá com o Syrah? Vamos começar que nós estamos todos com a taça. Esse aí mesmo. Me diz uma coisa, o Syrah Tempranillo, vocês fizeram um corte nesse vinho, ele não é 100% uma uva só. Assim, é um vinho que eu já provei, eu gosto muito, tá? Eu gosto, na realidade, dessas duas uvas, eu acho muito interessante, porque ambas têm esses aromas de especiarias, e eu acho que se adaptaram muito bem ao seu terroir aí, da Serra das Galés. Queria que você falasse, esse foi o primeiro vinho ou foi o Touriga o primeiro que vocês fizeram? Esse aqui é agora, recente, o primeiro vinho que nós fizemos um corte, o primeiro vinho, que a uva foi a primeira colheita, então não era muita uva, e nós fizemos um corte Touriga, de Syrah e Touriga Nacional, 60% de Syrah e 40% de Touriga. Esse foi a grande surpresa. Mas aí vieram os outros vinhos, nós fizemos outros cortes com a Cabernet Sauvignon, com a Tempranillo, Malbec, Syrah, que foi um vinho muito bom, que esse vinho, inclusive, já foi premiado numa feira em Brasília. Ele já obteve uma medalha mesmo. E outras uvas vieram, e nós fomos trazendo outras uvas. Tem como eu falei, Cabernet Sauvignon, a Merlot, Malbec, Tempranillo, Syrah, que foi uma das primeiras, Sangiovese, nós já temos hoje. Sangiovese também, legal, Sangiovese eu não sabia. Sangiovese veio diretamente de Montalcino, da Toscana. Nós trouxemos de lá e fizemos a enxertia aqui. É muito bom. E já temos o vinho Sangiovese também. A primeira safra foi 2021, 2022 também já está na barrica de carvalho, então nós vamos ter... nós já temos a Sangiovese. Mas uma observação que a gente quer fazer para todos vocês... Depois eu vou perguntar aqui para eles o que eles acharam do vinho, tá? Sebastião, os meus convidados também já estão provando aqui. Tá, certo. Pode falar. Tá, mas eu só quero falar o seguinte, dessas uvas finas, tintas, que estão sendo cultivadas aí, todas elas, mesmo aquelas que não têm em outras regiões, não apresentam vinhos encorpados, e aqui os nossos vinhos tintos finos têm se apresentado todos os vinhos encorpados, tanto o Syrah como a própria Sangiovese, que normalmente é uma uva mais leve e tudo, mas aqui no Cerrado ela tem se apresentado com uma uva produzindo vinhos muito encorpados também. Então parece que é uma característica do Cerrado, do terroir do Cerrado, que nós estamos estudando e trabalhando muito com isso. Eu pode falar o que eles acharam do vinho. Nós já vamos perguntar aqui. Eu percebo que ele realmente tem esse corpo, né? E uma cor muito intensa, né, seu Sebastião? Ambos têm o Touriga. Sem dúvida. Eles são muito intensos. Todos eles. Isso. Mas vamos lá, então. Agora, vou perguntar, então, para os nossos convidados. Que nós temos feito. Deixa eu apresentar para o senhor. Hoje eu estou com o Fernando, que é gerente geral do Grand Mercury Rayon Curitiba, né? Curitiba Rayon. Curitiba Rayon, que é um hotel super tradicional aqui da cidade de Curitiba, né? Era Rayon, agora mudou um pouco o nome, mas tem várias operações, eles estão com duas festas muito bacanas, seu Sebastião, agora que vai acontecer no Natal e Ano Novo, também tem a Operação RW, e também eu estou com o Lucas Coelho, que é o chefe do Rayon, que é um restaurante oriental, enfim, asiático, a gente fala, né, Lucas? Para englobar toda essa a culinária, enfim, e é muito especial, e hoje eles estão provando os vinhos do Cerrado, quer dizer, estão fazendo um contraste aqui de costumes, de gastronomia, né? Então nós vamos voltar. Estávamos aqui conversando aqui com o Fernando, mas caiu o link do seu Sebastião, agora ele retornou. Seu Sebastião, só vou fazer a pergunta aqui que eu fiz para o Fernando, que ele estava apresentando o hotel para a gente. Fernando, fala para mim um pouquinho da operação do hotel agora, para o final do ano, né? Final do ano, semana agora, né, seu Sebastião, e também a outra que é de Ano Novo, porque ele está com várias operações lá super bacanas, com novidades no hotel, inclusive desse restaurante, o Rayon, que é maravilhoso,
asiático e oriental, enfim. Fernando, fala um pouquinho pra gente. Bom receber vocês aqui, tá bom? Obrigado pelo convite, Dani. E assim, a gente está muito feliz de poder dizer realmente que a gente está com 2 festas muito legais que a gente faz. São super festas que os curitibanos já conhecem o hotel, por ser um hotel super tradicional da cidade, né? A gente iniciou a gestão do hotel tem aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos. Iniciamos em julho de 2021. Então, nessa condição, a gente está literalmente convidando, né, as pessoas que são não apenas os hóspedes que acompanham a nossa operação do hotel, mas também curitibanos que de alguma forma conhecem nossa operação, conhecem o hotel e que de alguma forma se conectam com a cidade, mas também se conectam especificamente com o Hotel Rayon, que é uma grande referência da cidade da hotelaria aqui de Curitiba, e que a gente privilegia, vamos chamar assim, as pessoas a degustarem um bom jantar, um bom passeio de final de ano, aí, tanto no Natal como no Novo, que possibilitam eles justamente a comemorar esses momentos, ainda mais momentos difíceis que nós passamos, né? Com certeza. Depois de tudo isso. E me diga uma coisa, vai ter uma ceia, se eu não me engano, né? De Natal? Isso mesmo. Ceia dia 24, né, do Natal, inicia a partir das 20 horas, vai até as 23h30, Papai Noel vai visitar a gente lá também, né? Tem Mamãe Noel aqui, né? A gente tá vendo a Mamãe Noel. Eu tô de Mamãe aqui. Noel, seu Sebastião, e a gente tá com olhos doces, carolinas maravilhosas aqui que o Fernando trouxe, que vai fazer parte. Os macarons, O chefe trouxe justamente algumas sobremesas nossas aqui, que a gente vai estar justamente apresentando. Aqui é uma pequena degustação que a gente vai fazer, né, Dani? Aproveitando que está com vinhos maravilhosos. Maravilhosos. Que seu Sebastião? Carolinas, aqui tem carolinas, macarrons. Com certeza combina nessas, mas o que não combina com esses vinhos maravilhosos aqui? Syrah, Tempranillo, Muralha, né? Exatamente. E no dia 31 de dezembro a gente também vai ter a ceia de Réveillon, né? Essa acontece nas salas de eventos, vai ter música ao vivo, vai ter uma banda para o pessoal curtir realmente a virada, né? E ela vai acontecer a partir das 20 horas também e vai até a 1h30. Às 23h30 a gente tem a nossa ceia e depois às 23h30 open bar, vai ter vinho também, né? Vai ter espumantes e também a gente vai ter uma banda que vai estar tocando das 2 horas aí para animar a galera para justamente comemorar o 2023 com muita alegria. Com muita alegria. E também dentro do hotel tem uma outra operação que é a RW, né? Que também vai ter uma festa agora dia 24, é isso? Perfeitamente, isso mesmo, Dani. Assim, dia 24 a gente tem uma festa de Natal que vai acontecer na sequência da própria festa nossa e a ceia que nós teremos, né? E decorrente a isso, a RW vai até o sol raiar, literalmente. Muito bem, um abraço para o Riad Mari, né, que conduz a operação. Riad, um abraço para você e sorte sempre nessa operação, como a do hotel, que hoje tem uma gastronomia, Sebastião, completa, sabe? Você encontra tudo bem localizado, fica aqui no centro de Curitiba. E hoje a gente está com eles aqui. E vamos voltar para a nossa degustação, então? Vamos falar de vinho? Tá me ouvindo, seu Sebastião? Agora, estou ouvindo. Vamos agora ouvir o comentário dos degustadores. Sim, agora eles vão falar. Pode deixar. Eu já estou na minha taça, eu já servi numa outra taça do Turiga. Mas eles estão com o Syrah Tempranillo e o Lucas aqui, agora nós vamos começar com o Lucas. Ele achou muito bom esse vinho e ele quer falar um pouquinho para você. O que ele achou? Vamos lá, Lucas. Olha, esse vinho para mim foi uma surpresa muito grande. A gente sabe que os vinhos nacionais estão vindo com tudo aí ultimamente, né? Estão sendo bem valorizados, o que é maravilhoso. E é um vinho excepcional, assim. Passa para mim a impressão de um vinho bastante untuoso até, com tanino macio, então ele é bem fácil de tomar. E é um vinho que quase que você mastiga ele, assim, né? É um vinho bastante encorpado, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Agora eu já vou servir, olha aqui, ó, eu já tô com o Turiga. Daí já vamos passar pro Turiga. Essa cor do Turiga é incrível, né, seu Sebastião? Como é bonita essa cor. É rutilante mesmo. Olha aqui, ó. Agora já vamos pro Turiga. Turiga Nacional, 100% Turiga Nacional, safra 2021. É isso aí mesmo? Então vamos experimentar. Bom, eu sou suspeito porque eu adoro o Syrah, mas a Turiga Nacional também me encanta. É uma uva que eu gosto muito. E nesse terroir aí ela se adaptou muito bem, seu Sebastião, porque também vocês têm é muito quente, né? Aí chove pouco ou não? Geralmente. Não, chove. Uma das coisas bem
certa que nós temos aqui, Daniela, é que nós temos estações muito bem definidas. Certo. O que é período de estiagem, de seca, é estiagem mesmo, de verdade. Então, nós aqui usamos a dupla poda, né? Que faz uma poda de formação logo após a colheita, isso no mês de outubro, novembro, e a gente prepara muito essas vinhas para ser podada novamente no mês de março, que é a poda de produção. Então, a gente, nesse período, a gente tem a oportunidade de fazer com que as plantas fiquem bem vigorosas. Então, você perguntou, a Touriga nacional, a Touriga talvez seja a mais vigorosa de todas as cepas que nós cultivamos aqui. A gente estava observando outro dia, são ramas realmente muito fortes, bem robustas mesmo, e que com certeza vai dar uma poda de produção muito legal mesmo quando for no mês de março. E todas elas dão plantas muito robustas mesmo, as enxertias nossas sempre são nos porta-enxerto IAC 732, então são porta-enxerto muito vigorosos que dá uma formação para a planta muito vigorosa também, e que nós temos o problema de fertilização, de robustez da planta, nós não temos esse problema. Pois é, exatamente. Então é só cuidar bem da planta que a gente vai ter bom resultado. E você tem a linha também de vinhos de mesa, né? E você sabe que tem a linha de mesa. Os vinhos de mesa que você já falou, e o suco de uva de vocês também é muito bom. Sabia, Fernando? Excelente, o suco de uva deles é diferente também. Eu acho que tem tudo a ver também com os vinhos, né, que estamos aqui, mas essa robustez, como o senhor falou mesmo, do vinho, ele tem muita cor, né? As uvas são muito tinteiras, que a gente fala, porque o português fala tinteiras, né? Tinta. Quase pinta a taça, né? Isso mesmo. E tem conseguiram também, apesar de ele ser equilibrado, mas ele tem, a maioria é 13% de álcool acima, né? Mas ele tem uma elegância, né? Tem uma elegância, apesar de todos esses componentes para que ele fique um vinho encorpado, ele ainda tem aquela elegância natural que acho que é da própria uva também, eu gosto. Gosto de falar isso também. O Touriga é muito elegante, apesar de... Tá escutando, seu Sebastião? Estou escutando bem. Então... É que eu pensei... Na hora eu falei, eu esperei o senhor falar. Não, mas é verdade. Ela tem vocês estão comentando. É isso. Eu fico observando muito os comentários, porque isso me interessa muito. Lógico. Né? Eles estão provando aqui também. Eu quero o comentário. Agora o Fernando vai falar. Pode ser de elogios, mas nós queremos os comentários de crítica também. Uma crítica construtiva que a gente possa melhorar, porque esse é o nosso propósito. Nós temos um propósito muito firme de cada dia fazer vinhos melhores, né? Por enquanto está difícil. Melhores. Então, Por enquanto tá difícil. É verdade. Sebastião, o Fernando aqui, o Lucas tem clientes muito bons lá no hotel e que são apreciadores de vinho, mas muito. A gente vai ter que apresentar esse seu vinho aqui para eles lá. E até inclusive, Daniel, então, queria fazer um convite, viu, seu Sebastião? Quando o senhor puder vir a Curitiba, por favor, já está convidado para ficar com a gente, para que você possa justamente aproveitar essas uvas maravilhosas aqui desses vinhos, né, juntamente com a nossa gastronomia, que é, sem dúvida, complementar. Tenho certeza absoluta que vai ser muito legal. E Curitiba é uma boa pedida, né? Né? Sabe que eu já morei em Curitiba. Sério? É mesmo? Já morei lá no alto da 15, na João Prosdóximo. Olha só, pertinho. E eu morei aí no Centro-Oeste também, aí, viu, seu Sebastião? Morei em Brasília durante 4 anos, então até me causou bastante curiosidade essa questão de ter vinho no Cerrado, porque a gente sabe que tem essas secas pesadas aí no Centro-Oeste, que são literalmente períodos que castigam bastante a gente aí, quem morou aí, né? Quem sabe quem mora aí sabe disso. Sim. E o senhor falou bem da estação definida do ano que acontece, então me causou essa curiosidade, como criar essa condição tão boa para as uvas, para que elas possam também fazer com que essa diferença aconteça, né, na fabricação e na concepção dele.
Mas uma das coisas que a gente pode afirmar para vocês com muita convicção, muita certeza mesmo, é que nós temos condições, em razão dessa dupla poda, a exigência da irrigação, né? A irrigação é obrigatória para enfrentar esses períodos de estiagem, esses períodos de secas, às vezes até prolongadas. Mas com isso nós temos condições de produzir talvez as melhores uvas do mundo mesmo, porque nós sofremos o período de estiagem, mas vem a irrigação, e nós temos o que talvez seja mais importante na produção de uva, que é a amplitude térmica. Nós temos uma temperatura alta durante o dia, 30, 32 graus, mas quando é no período noturno, essa temperatura baixa para 16, 15 graus, dando uma amplitude aí até de 15, 16 graus. Isso é muito importante para a qualidade, para a maturação da uva, que nos dá uma qualidade muito significativa. E outra coisa, nós não temos doença nesse período de estiagem, praticamente não existe doença, a irrigação só vai nas raízes das plantas, e eu costumo até brincar, uva aqui no Cerrado, ela precisa de água da cintura para baixo, na folha, nos cachos, nós não temos água, e realmente isso é muito favorável para ter uma uva de muita qualidade. Você sabe daí, o vinho de qualidade, com um processo de maturação bem suave, passando por essas variações térmicas noturnas e diurnas, a gente produz essa uva de muita qualidade e a gente oferece para o enólogo. Está aí a uva que você precisa. E o trabalho dele é fazer a vinificação com o capricho que ele sabe fazer. Com certeza. Então nós temos essa oportunidade, certo? Você sabe que aqui o maior desafio, inclusive aqui no Paraná, nós temos várias vinícolas aqui, inclusive na parte aqui da região metropolitana, né? Semana passada eu estava com a Michele Bertoletti, que é da vinícola Samber, seu Sebastião, lá de Bituruna, né? E aqui também nós temos, lógico, em São José dos Pinhais e tal, mas o nosso maior desafio é exatamente isso. Lá a amplitude térmica é muito boa também, varia, mas aqui o nosso problema é a chuva, é a umidade, é o que ataca daí a planta, e é o nosso maior desafio hoje, Fernando, nas nossas vinícolas aqui. Porque realmente a umidade, ela atrai muitas pragas, né? Principalmente os fungos, né? E outros parasitos também, mas a umidade e o calor talvez seja o maior castigo que a videira pode passar aqui no nosso meio. Mas como o período de produção de uva mesmo, no período de estiagem, no período que não tem chuva, né, a gente consegue realmente colher uma produção muito boa, de muita qualidade, que propicia também a elaboração de vinhos fantásticos. Sebastião, eu vou já passar aqui para o terceiro vinho, né? Que é um Muralha Premium, que é muito interessante, que se chama Red Blend, porque além das uvas que o seu Sebastião citou aqui, a gente tem nessa, o que ele tinha acabado de falar, né? O Cabernet Sauvignon, o Malbec e o Tempranillo e o Syrah. Então, é uma potência. Mas eu já provei esse vinho, inclusive com o senhor lá em São Paulo. Eu achei de uma elegância, um vinhaço esse, né? Por isso vocês denominaram aqui o Premium, seria de uma linha de vinhos de vocês, o que... Me fala um pouquinho. Esse vinho foi realmente uma grande surpresa, né? O nosso enólogo ficou impressionado, encantado mesmo, e falou, esse pode ser um prêmio. Então nós denominamos ele de Muralha Prêmio, porque realmente... E a coincidência ou não, mas o fato é que depois ele foi para a feira em Brasília e ele foi premiado, mas ele já tinha o nome de prêmio, de Muralha Prêmio, mas ele foi realmente ele foi premiado, ganhou uma medalha numa feira em Brasília. Entendi. Então nós vamos agora começar a provar o prêmio, tá? Ainda o Fernando tá com um pouquinho de turiga ali, mas eu já vou servi-los e eu quero que você me fale um pouco dele enquanto nós provamos. E depois nós vamos fazer o contrário. Daí nós vamos falar do vinho. Vamos falar que nota damos para esse vinho. Eu já sei a minha nota, né?
Tem que ver meus convidados aqui, porque eu gosto muito desse vinho, gosto mesmo. Eu acho que a Malbec ali, as frutas vermelhas, assim, eu acho, né, nossa, muito aromático. Tem pra mim ele traz um aroma muito de um chocolate, assim, um cacau bem... Sim. Fruta madura. Isso. Especiarias, né, porque daí tem ali o tempranilho. Traz uma pimenta, né? É, Assim. muito interessante esse vinho aqui. Então vamos lá, nós vamos degustar. Meu Deus. O aroma dele é fantástico, né, Sebastião? Subiu o nível aqui, né? Muito bom. Bom. Diferente. Você sabe que hoje, às vezes as pessoas, assim, eu adoro fazer, eu até falei semana passada, que eu gosto muito da degustação às cegas. Porque a degustação às cegas, você não se limita, né, a saber se é brasileiro, se é francês, se é, enfim, não se limita. E você vem daí a tua personalidade e também teu bom gosto, o teu gosto pessoal no vinho, para você falar se é bom ou não, e não tem aquela valoração, né? Então realmente você qualifica o vinho de acordo com o teu paladar, certo? Uhum. E não valora, né? Na realidade não coloca preço, Exato. porque o vinho não tem preço. O que tem preço é a experiência que ele te proporciona e aquele momento que você está degustando. Então, eu adoro fazer isso, porque a gente pega todo mundo de surpresa quando vai apresentar um vinho brasileiro de tanta qualidade como esse. Baita vinho. Não é verdade, Fernando? Sem dúvida. É. Eu sou meio ignorante em vinhos, né? Na verdade, assim, eu estou experimentando aqui todos os vinhos aqui, viu, Sebastião? Mas, assim, de uma forma geral, eu não sou um apreciador de vinhos, porque eu não consumo bebida alcoólica de forma natural. Então, para mim, assim, experimentar e fazer essa degustação, sem dúvida, sempre é um desafio adicional, porque, assim, essa concepção desses sabores, desses conhecimentos que vocês têm na elaboração e na produção, para mim, assim, eu fico aqui encantado aqui, e eu, ao mesmo tempo provando, fico cada vez mais tentando descobrir aquele tom que cada um comentou aqui, que para mim é super importante. Apesar de trabalhar em hotelaria e gastronomia, eu não consumo com tanta frequência e com tanto afinco. Agora o Lucas aqui, nós vamos perguntar para ele agora. Pergunta pro Lucas. Ele é chefe de cozinha. Dizem que chefe de cozinha é um enólogo, um sommelier nato, não é verdade? Eu tenho um prato pronto para esse vinho. Tem obrigação de conhecer vinho. É verdade. Ele falou que ele tem um prato pronto para esse vinho. Eu quero saber qual é aqui. Vamos lá, Lucas, me fala. Eu acho que esse vinho aqui, seu Sebastião, combinaria perfeitamente com um pato que eu sirvo dentro do restaurante. Gente, pato. É um pato que ele é cozido por 16 horas, né? E depois a gente frita ele por imersão, uma sobrecoxa de pato. Olha então, assim, esse vinho aqui, eu sou levado imediatamente a esse pato, a moda chinesa mesmo, né? Um pato de Sichuan. Que você come ele com uma panqueca feita à base de trigo e óleo de gergelim, pepino, alho poró, então leva 2 tipos de molho também agridoce, um pouco apimentado, e o pato que ele é cozido em especiaria, então esse vinho aqui vai combinar perfeitamente. Mais um motivo para o senhor vir para cá agora o senhor tem que vir aqui degustar o pato. Já tem até o prato muralha aqui. Conhecer o pato e levar o vinho. Levar o vinho, exatamente. Isso mesmo. É isso aí. Mas olha, é interessante. Pode falar. Você falou, Daniel, mas esse vinho ele foi, quando ele obteve essa premiação, a degustação foi às cegas. Ele teve realce em vinhos, concorrendo com vinhos da Miolo, da Valduga, então ele realmente obteve essa premiação. É uma premiação que nós consideramos muito valorosa mesmo, porque foi uma degustação às cegas. Então, e deu esse resultado. Muito bacana. Então, ganhamos essa medalha. E eu também acredito muito que degustação verdadeira para premiar um vinho precisa ser às cegas, porque não tem nenhum direcionamento. Isso aí, é bem isso. E realmente é o paladar que vai decidir a qualidade desse vinho. Então, nós somos muito felizes mesmo com essa premiação, porque ela é realmente verdadeira mesmo. Gostei muito desse vinho. Quando eu já recebi, já falei, nossa, que delícia esse vinho, e enfim, gostei muito. Mas então vamos falar agora, do quê? De premiação, qual é o próximo vinho que o senhor vai fazer? Vamos lá. Agora. Não, nós estamos com uma série de vinhos lá, principalmente vinhos varietais. Nós temos
nós já temos da Syrah e da Touriga Nacional, mas já lançamos também o Tempranillo, lançamos também o Malbec. Esse corte agora, que são várias uvas, né? Do prêmio. Tem vários prêmios, temos outros cortes lá já também, Touriga com Syrah, que já foi o nosso primeiro vinho, que é muito bom. Não sei se você chegou a degustá-lo, mas Degustei. É um vinho muito bom. Degustei. Me diz uma coisa, e as brancas? E as uvas brancas nesse cenário? Ainda nós já temos a Riesling Itálica. Riesling nós Itálica. já temos vinho dela também. Ele não está engarrafado ainda, mas está pronto para ser engarrafado mesmo. Olha aí, então esse aí. Que ficou muito bom também. E temos também um vinho branco, que é uva lançada pela Embrapa Uva e Vinho lá de Bento Gonçalves. Sério? Tem a uva que eles pesquisam. E nós temos uma uva já, que já tem denominação própria mesmo, que é a Bibiana. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. É um vinho branco de muita qualidade também. E temos uma outra variedade que ela é só codificada até agora, é a C46, que é uma uva branca também, que nós estamos em parceria com a Embrapa Uva e Vinho, lá de Bento Gonçalves e também de São Paulo, aí na região de Jales. Nós estamos fazendo um trabalho. É uma uva interessante, porque ela não deu certo em Bento Gonçalves, lá no sul, não deu certo lá no Nordeste, e em Goiás ela está dando muito bem. Provavelmente vai ser uma uva que vai ser realmente digamos assim, emblemática. É uma goiana de primeira linha. Olha aí. É uma uva realmente. Então, e aí, goiana e principalmente paraunense, porque ela está sendo cultivada lá em Paraúna, lá no nosso que bacana. Paraná. Você sabe então, a gente está com essa experiência para ser lançada e vai dar certo, porque ela está muito bem. Com certeza, vai sim. E eu perguntei da uva branca, primeiro porque eu ainda não provei uma uva branca feita aí nessa região. Segundo que o restaurante, por ser asiático, a comida oriental, então é redundante a gente perguntar de vinho branco, que é ainda o que mais harmoniza, né? Sim. Com essa culinária e ressalta, enfim, tem tudo uma... E o Riesling, então, perfeito. Então, esse Riesling aí, imagina, deve ser maravilhoso. Né? Nós já temos o vinho, não é grande quantidade, que foi a primeira safra, mas na próxima safra, com certeza, nós já vamos ter uma boa quantidade. E o vinho, realmente, ele tem se mostrado com muita qualidade mesmo. Nosso enólogo, então, elogia muito mesmo. Seu Sebastião, eu preciso agradecer essa oportunidade de estar com o senhor, né? Mesmo a gente longe aí, mas o mundo virtual nos possibilita, né? Esses encontros, né? E eu aguardo o senhor aqui em Curitiba, tá? Já está super convidado pelo Fernando e pelo Lucas aqui do hotel Gran Mercury. Tem que conhecer esse hotel, Sebastião, é maravilhoso esse hotel. Tem que vir para cá, tem que conhecer essas operações. Eu vou assumir um compromisso com vocês. Nós vamos conhecer esse hotel. Olha e provavelmente aí. No mês de janeiro. Olha aí, que legal. Que ótimo. E nós vamos colocar o vinho Muralha na carta do hotel. Daí é com eles isso, Sebastião. Olha lá. Desafio lançado agora. Vamos fazer então, nós vamos, quando vier para cá, olha aí, Fernando, Lucas, nós vamos marcar uma degustação. Eu vou conduzir junto com o seu enólogo e o senhor aqui que vai ficar hospedado aí no hotel. E vamos fazer pratos para combinar com os seus vinhos. Fechado, então? Sim. Combinadíssimo. Está esperando o senhor aqui, Sebastião. Na segunda quinzena de janeiro. Olha aí. Então já tem data, hein? Então já está tudo certo. Passando as festas agora, já tem uma próxima data aí de comemoração, que é a vinda do seu Sebastião Ferro aqui para Curitiba. Tá bom, seu Sebastião? Eu desejo um Feliz Natal, tá? Uma grande vindime aí, né? Que venham cada vez mais bons vinhos nesse terroir aí de vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. E a gente espera você aqui em Curitiba, tá bom? Muito bom, a gente fica muito agradecido também. É uma oportunidade, a gente está comunicando, levando os nossos produtos
ambientes bastante interessantes, como a cidade de Curitiba, que hoje eu não conheço tanto, mas conheci bem. Uma cidade muito agradável, muito boa de se viver, muito agradável mesmo, de muita qualidade de vida. E então a gente agradece muito e tem o prazer de ter participado de uma conversa dessa, de uma live dessa natureza. E fica muito o nosso compromisso de estar indo em Curitiba na segunda quinzena, levando os nossos vinhos e ficando no hotel. O hotel mesmo, o nome dele é... Gran Mercury. Gran Mercury Curitiba Rayon. Aí eu tô esperando a senhora. Troca o WhatsApp com a Dani e a gente já faz a reserva. Gran Mercury Curitiba Rayon. Segue lá o Instagram lá, seu Sebastião. Depois procura lá para seguir. Tá. Eles também vão seguir. Tá. E um Feliz Natal para vocês, um ano novo. Igualmente. De muita alegria, muita satisfação e prazer em viver. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, viu? Um abraço para todos aí, da família da Serra das Galés. Obrigado. Até logo, seu Sebastião. Obrigada. Até logo. Até logo. Obrigado. Quanta coisa, hein, Fernando, para descobrir no Brasil em termos de vinho, né, de gastronomia e como a gente se surpreende, né? Como esse campo de descoberta. Eu sempre falo assim que o vinho, por mais que você seja um bom tomador, um bom profissional, técnico no que você fala, nunca é pouco, assim, nunca é muito, você sempre tem que estar degustando e cada vez mais você vai aprendendo mais e às vezes se surpreendendo, porque você não imagina que uma região dessa, né, brasileira, quer dizer, está dentro do nosso Brasil, com toda a gastronomia que já temos, mas de surpreender as pessoas com vinho, que é diferente sim, né? Mas que tem toda a técnica para ser feito e qualidade para isso, né? Eu particularmente me surpreendi bastante, porque eu vivi lá e a gente quase não vê essa disponibilidade, né? Porque realmente o cenário lá de clima é bem distinto daqui da região, onde tradicionalmente a gente percebe os melhores vinhos, as referências que a gente tem, né, nesse mercado. E por consequência disso, a gente tem sim, sem dúvida nenhuma, uma surpresa grata de poder compartilhar disso e sem dúvida, e o Raio acho que cria oportunidades de poder... Eu já vou provar aqui os... Tá sim, prove, por favor. Esse é um... Querem aqui? Eu vou pegar daqui a pouco um chocolatinho também aqui. Essa trufa com esse vinho vai ficar incrível. Eu ia falar exatamente verdade, isso. A trufa, essa trufa vai ficar verdade, porque o chocolate, como esse prêmio aqui, ele tem várias uvas, mas ele tem um sabor, assim, um aroma e um retrogosto que lembra muito, até o Lucas falou, né? O chocolate, né, Lucas? Muito bom. Lucas, fala um pouquinho para mim do restaurante. Quando que você assumiu, tá? Porque eu lembro, né, Fernando, que tinha havia um outro chefe, né, no restaurante, acho que no começo quando inaugurou, né? Em 2018 nós inauguramos com uma proposta muito desafiadora, né, que era ser um restaurante inédito em Curitiba. Mesmo sendo um restaurante asiático, mais conhecido como, em Curitiba seriam restaurantes japoneses, mas poucos asiáticos, né? Sim. Então a gente veio com essa proposta de justamente ser inédito nesse aspecto. Sob o comando na época do chefe Kazu, né, que tem hoje outras operações e não está mais com a gente, mas deixou esse legado para que a gente pudesse tocar. Eu comecei como um cozinheiro de base lá dentro do Raio mesmo, então a minha interação com a cozinha asiática veio com tudo que eu aprendi dentro do restaurante. E com o tempo eu fui assumindo diferentes posições, até novas responsabilidades, até chegar ao cargo de chefe do restaurante. Hoje eu sou responsável por tudo aquilo que tem lá dentro, né? Com maior orgulho, assim, posso dizer. É uma operação magnífica, assim, eu gosto de todos os ambientes daquele restaurante, então isso me motiva a cada dia mais entregar algo novo, algo diferente e desafiador, né? Eu sempre digo lá que a minha função é desafiar o cliente, né? Então eles chegam para ter uma nova experiência. Não vendo jantares no Raio, vendo experiências, né? Sim, experiências. Então a pessoa vai lá, tem então bons vinhos, uma boa gastronomia, uma experiência que talvez inesquecível, né? E que gera aquela vontade de voltar. Então quando voltar, sempre tem algo novo. Eu sempre tenho uma carta na manga para um cliente que já veio e falar, mas eu não vou fazer a mesma degustação. Não, pode pedir a mesma degustação que eu vou mandar coisas diferentes. O que mais
Lógico, dentro de um hotel a gente sabe que não é só os clientes mais locais, né? Apesar de ter esse costume também, e depende do local de frequentar um restaurante dentro de um hotel, mas a gente sabe que o turista, obviamente, é o que mais você, talvez seja um desafio até de proporcionar isso em pratos diferentes, né? Independente. O que para você hoje, o que mais sai dentro ali do restaurante? O que você acha que é um prato que agrada muito o paladar? Eu vou dizer para você um prato que tem surpreendido as pessoas lá dentro, que é uma língua bovina que eu faço dentro do restaurante, que muita gente torce o nariz para ela, né? Então, já ouvi falar dessa língua que você serve. Tá vendo? Não sei onde. Saiu eu não sei, agora eu não sei, até tinha um cliente que falava, eu adoro quem faz a língua no... Agora eu me lembrei. Que legal. Foi um desafio, é muito legal saber isso, porque agora eu não sabia disso. Mas assim, a gente desafia, porque como ela é uma carne não muito conhecida, ela não é tão considerada uma carne tão nobre, né? Então, justamente, como eu faço parte de um restaurante asiático e todas as minhas criações têm uma base histórica atrás disso, eu não podia deixar uma parte bovina, né, uma parte do boi para trás. Então, eu tenho que deixar sempre assim, nesse aspecto, abrir o leque, né? Não posso servir só mignon e contrafilé, né? Então eu tenho que ir além disso. Costela, mignon, contrafilé. Já me deu vontade, eu vou lá provar essa língua. A gente diz que esses países que passaram por guerra aprenderam a aproveitar o animal do início ao fim. E justamente por conta disso é que eu trago a língua do boi para ser servida dentro do restaurante. De uma maneira diferente, né? A gente só conhece a língua cozida, né? Então a nossa língua ali passa por um processo de grelhado também em manteiga, depois passa por um molho típico chinês, que é o molho char siu, né? Que é uma espécie de um barbecue, então ele é muito aromático, bastante interessante. E para contrabalancear, a gente serve uma selga também chinesa e um purê de cenoura com miso. Então ele é um purê extremamente amanteigado. Então assim, é sensacional. Falar desse prato para mim é quase que um orgulho, assim, porque ele quebrou muitas paredes assim de dentro sem querer levar o nome do vinho, mas quebramos muitas muralhas ali, muralhas, né? Olha, muralhas. Só muralhas. Dentro desse preconceito, na verdade, dentro da gastronomia. Mas no começo eu até brincava, né? A gente servia o prato, eu falava carne bovina, molho assim, assim, assado, contava. E no final da degustação eu chegava, o que vocês acharam do prato tal? Eles falaram, maravilhoso. Você já tinha comido língua antes ou foi a primeira vez? Aí eles... se você tivesse falado eu não teria comido, mas é maravilhoso, é isso, aquilo. Olha então, como assim, é que é, né? Não só com vinho, como tem na gastronomia também. A gente também faz a degustação às cegas, vamos dizer assim, né? Sim, porque eu falo que é uma carne bovina, que não é mentira, é realmente que a pessoa uma carne daí bovina. não sabe que... e daí come, acha incrível e fala, era língua, fala, não é possível. Então a gente diz que sim, possível, né? E o outro ponto muito forte do Raiô são os sushis e sashimis, né? Da parte isso que eu ia perguntar, eu gosto muito. Que é bastante conhecida, bastante difundida essa parte, né? Então, assim, entre os pratos quentes eu posso selecionar esses dois, assim, né? Que é a língua bovina e o churrasco coreano, que eu trago também baseado numa história que eu acabei conhecendo dos guerreiros coreanos, que eles usavam um chapéu de metal. Então eles grelhavam nesse chapéu, assim, depois eles colocavam isso numa brasa. Era grelhado na aba do chapéu a carne e dentro feito um caldo de vegetal tostado, frutas. Então eu trago exatamente esse prato no formato de chapéu, com a carne na borda do chapéu, assim, tudo montadinho para ser um contexto histórico. Então, para ser uma viagem junto comigo, né? Muito a proposta é entrar, ter essa viagem, a gente entrega. Então estão todos convidados lá para ir no Raiô para provar esses pratos, porque eu ainda não provei, mas eu vou, tá, gente? Eu vou lá. Certamente. Por favor. Convidado. Com certeza eu vou, porque eu já gosto da parte da asiático mesmo, oriental, sou muito apreciadora. Até tive, muitos anos atrás, um restaurante japonês aqui em Curitiba, que se chamava Akira, e a maioria dos meus conhecidos clientes, inclusive do Raiô, frequentaram muito o Akira, então a gente tem eu gosto muito da culinária, tudo, né? Da cultura, enfim. Mas saber que num restaurante com a qualidade que vocês têm, ter essa diversidade dos pratos, né? Criados pelo Lucas e tendo essa experiência, isso para nós é muito legal. Eu acho que todo mundo ganha, a cidade de Curitiba principalmente. Sim. O Raiô sempre foi um hotel muito tradicional, né? E valorizar esse processo de gastronomia, seja com vinho, seja com uma outra bebida, até mesmo os saquês, né? Que geralmente a oriental toma e é muito agradável também. Com ou sem álcool?
tem que ir lá no Gran Mercury. Não é verdade, Fernando? É verdade. Então, sem álcool, tem que conhecer o Gran Mercury. E com certeza nós vamos estar lá agora nessas 2 festas deles de fim de ano, prestigiando. Sim. E em janeiro tem muito mais, né? Vocês vão fazer agora essa programação e daí janeiro operação normal de todas. Normal. E até inclusive só uma referência bem importante, né? Você até comentou da questão do curitibano e da Sim. questão específica dos turistas, né? Sim. É impressionante como o Raiô, hoje em dia, ele tem um apelo tão forte para o próprio hóspede, mas também para o curitibano. A gente tem hoje um percentual que às vezes em alguns momentos ultrapassa 50% dos nossos clientes do restaurante. Né? Os próprios hóspedes utilizam. Então, pra gente é muito legal. E recentemente nós fizemos 4 anos, né, Lucas? Fizemos 4 anos. E aí a gente trouxe alguns pratos novos também, com essa reinvenção e com essa percepção de como a gente também traz essas experiências gastronômicas para dentro do Raiô e pro hotel de uma forma geral, com a criatividade do Adriano, do Lucas aí, que realmente fizeram diferenças aí nessa entrega e nesse aniversário que a gente acabou fazendo semana retrasada, né, Lucas? Semana retrasada, fizemos 4 anos de existência. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito legal o nosso papo, conhecimento dos vinhos, vocês provando, você falando da gastronomia e do hotel. Eu vou prestigiar vocês com certeza. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu quero convidar vocês também para irem conhecerem o hotel que fica ali, só me confirma o endereço aqui, é Visconde de Nácar, 1424. 1424. Segue no Instagram, tá Gran Mercury Curitiba. Curitiba. Gran Mercury Curitiba. Arroba Gran Mercury Curitiba. E o Raiô arroba Raiô _ restaurante. Só, se eu quiser reservar, ainda posso reservar? Pode. Isso ia até falar, até, inclusive. Só me fala. Esse é um ponto que eu até ia falar na hora que você estava comentando, acabei esquecendo de comentar, mas assim, a gente está com poucas vagas já para o Natal, bem poucas mesmo, e Réveillon também. Então, assim, tem que aproveitar logo para fazer as reservas, porque assim, na última hora eu tenho certeza que o brasileiro é costumeiro de fazer isso, né? A gente adora. Então, assim, nesse processo todo, se vocês anteciparem, evitam um transtorno de ficar sem lugar para jantar, né? A ceia de Natal, a ceia de Réveillon. Obrigada, Fernando. Obrigada, Lucas, pela presença de vocês. Quero agradecer a todos que participaram. Inclusive, esse é o nosso segundo podcast de Natal. Quero agradecer os apoiadores. Gran Mercury está conosco, mas também a Bacus, acessórias, a Glass Ice com os gelos translúcidos, a Serra das Galés. Semana passada foi com a Samber, RW também, que está com a sua programação dentro do hotel, e os outros que estão sempre conosco aqui, né? A Visagismo Contemporâneo, que é a clínica da doutora Viviane Crivellaro, que cuida da minha beleza, o Nômade, que são os drinks, que estão sempre com a gente, e, enfim, todas essas pessoas. A Demicon, um abraço para vocês, Hard Rock Café, com a programação maravilhosa, que eu novamente fui lá, que eles estão fazendo de Natal, até hoje é a última apresentação de Natal, que faz parte das atividades de Curitiba, do Natal de Curitiba. Quero agradecer muito lá a direção do Hard Rock Café por receber a gente e por todo esse glamour, esse encanto que, graças a Deus, nós em Curitiba, né, ao nosso prefeito, e agradecer ele, o Rafael Greca, que torna a cidade tá linda. Verdade. Não só com opções de hotelaria, como a de vocês, mas encanta pela programação que a gente tem. Sim. Cultural, né? Curitiba se tornou uma cidade de visita de turismo, lazer, que a gente não tinha antes. Não tinha tanto acesso, né, até aos próprios parques. Porque a gente fala, a gente tem mais de 140 parques, e daí isso para o turista facilitou muito, devido a toda essa divulgação e essa abertura de fazer esses eventos, né, que são muito importantes na cidade de Curitiba. Gente, muito obrigado. Feliz Natal para você, Lucas. Você, Fernando. Obrigado. Feliz Natal também e excelente ano novo. Que em 2023 a gente consiga cada vez mais ampliar toda esse network que temos, e também boas-vindas sempre para quem vem a Curitiba, no Hotel Raion, no Gran Mercury, e na culinária aí do Lucas no Raion. Com certeza. Tá bom? Um abraço, obrigado por tudo, um Feliz Natal para todos e um próspero ano novo para nós, e que venha 2023.